Olá, e aí? Esta é a aula 5 do módulo 1 e o nosso tema é o novo nascimento. Nós vamos falar hoje sobre a nova vida, sobre os primeiros momentos e os primeiros cuidados, os principais cuidados que você precisa ter para manter a sua vida em Cristo, para que você tenha saúde espiritual, para que você fique firme com o Senhor e para que você cresça espiritualmente e permaneça firme na fé. É preciso realizar mudanças em sua vida. E a Bíblia chama essas mudanças de novo nascimento. Jesus Cristo disse em João capítulo 3, versículo 3: Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É preciso nascer de novo. É preciso começar uma nova vida. Ele falou também em Mateus 18:3 que se nós não nos convertermos e não nos tornarmos como crianças, de modo algum entraremos no reino dos céus. Então, para que você entre no céu, é preciso que você nasça de novo, é preciso que você se torne uma criança outra vez e comece uma nova vida. São as mudanças mais importantes inauguradas na vida do cristão. Paulo chama esse momento de nova criatura. Em 2 Coríntios 5,17, ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas o que é necessário para que haja esse novo nascimento? O que é preciso fazer para realizar esse novo nascimento em sua vida? É preciso que haja a morte da velha criatura. É preciso que o velho eu, os velhos hábitos, o velho homem, os velhos defeitos, tudo aquilo que você tinha quando você serviu o pecado, morra primeiro para que você possa nascer de novo em Cristo Jesus. Não tem como um cristão realizar um novo nascimento e começar uma nova vida com Deus se não matar o velho homem, se não morrer a velha criatura, se ele não realizar mudanças e abrir mão do jeito de ser, dos pecados, das escolhas, das ideologias, dos pensamentos, de tudo que ele vivia antes. Então, para que você nasça de novo, é importante que o velho eu, que o velho você, que o seu jeito antigo de viver tenha morrido, para que haja uma nova vida. Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7 diz assim: Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. É assim que acontece. Para que você tenha uma nova vida, para que aconteça um novo nascimento em sua vida, é preciso que o seu velho homem pecador morra, seja crucificado todos os dias. Como isso acontece? Todos os momentos, em todas as escolhas. É um vigiar constante de matar o velho homem e viver uma nova vida. Agora eu vou inserir para você o conceito de carnalidade e espiritualidade. O que é isso? Carne é um conceito que a Bíblia dá sobre os desejos humanos, os desejos pelo pecado, os desejos de vantagens, os desejos carnais, os desejos de odiar, de fazer o mal, os desejos sensuais, os desejos, todos os desejos pelo pecado. E a Bíblia chama isso de carne, a Bíblia chama isso de carnalidade. Por quê? Porque está na natureza humana, está no ser humano. Está no jeito que você pensa, que você vive naturalmente sem Deus. Essa é a sua carne, você precisa lutar contra ela. E o espírito é a parte humana que tem contato com Deus. O espírito é a parte humana que tem a ação de Deus através do Espírito Santo de Deus. Então é preciso que você compreenda que existe uma luta dentro de você, da carne contra o espírito. Quem vai vencer essa luta? Aquele que você alimentar mais. Se você alimenta a sua carne, satisfazendo os seus desejos pelo pecado, se você cede ao pecado, se você escolhe o pecado, se você enfraquece o espírito, deixando de orar, deixando de ler a Bíblia, então quem vai vencer essa luta dentro de você? A carne. Se você fortalece o seu espírito orando, lendo a Bíblia, obedecendo ao Senhor, servindo a Ele, testemunhando,
agindo corretamente, tendo um compromisso cristão, você fortalece o seu espírito. E quem vai vencer essa luta? O seu espírito. Então é importante que nesse novo nascimento você reconheça que tem aquela luta interior da carne contra o espírito, e para que você vença, para que o Espírito de Deus vença em sua vida, é preciso você alimentar o espírito. Foi feita uma ilustração uma vez sobre dois cães, dois pitbulls lutando. Eles lutavam e alguém perguntou para o treinador: quem vence a luta? Quem geralmente vence a luta? E o treinador falou: aquele que eu alimento melhor, aquele que eu alimento mais. É o mesmo que acontece em relação à nossa carne e ao nosso espírito. Quem vence essa luta diária é aquele que você alimenta mais, é aquele que você mais está fortalecendo no dia a dia. Então, quem deve vencer as decisões da sua vida é o espírito. Quem deve perder nas decisões da sua vida é a sua carne. Mas como eu posso alimentar o meu espírito? Como isso acontece? A Bíblia chama esse alimento de leite espiritual. Quando um bebê nasce, é muito importante que esse bebê se alimente de leite. O leite serve para que ele sobreviva, o leite serve para que ele tenha nutrientes, vitaminas para sobreviver, para ter saúde, para crescer, para ele deixar de ser um bebê. O leite serve para que o bebê tenha uma fonte de energia. A mesma coisa acontece em relação à nossa vida espiritual. Existe o leite espiritual, que são as primeiras experiências do novo convertido com Deus, através das coisas que vão alimentar o seu espírito, que são a leitura da Bíblia, a oração, a obediência, a santificação, negar o pecado, servir a Cristo, servir aos irmãos, evangelizar, testemunhar, entregar, ter experiências de fé. Este é o leite espiritual. É por meio dele que nós nos fortalecemos o nosso espírito. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer para a salvação. O que é importante? Que você se alimente do leite espiritual. É importante que você busque a presença de Deus, a palavra de Deus. Por esse alimento é que você vai se fortalecer, vai sobreviver e você vai crescer. O que acontece se a pessoa não se alimentar espiritualmente? Não buscar essas experiências com Deus de obediência, de leitura da Bíblia, de oração. Seu espírito fica fraco, seu espírito desanima, seu espírito esfria na fé. Agora, se você se alimenta espiritualmente, se você busca a presença de Deus em oração, leitura da Bíblia e em todas as experiências com Deus, seu espírito fica forte e firme para vencer o pecado e os desejos da carne. E o que você pode fazer para aumentar sua fome espiritual? Para você, tudo que está acontecendo em sua vida é algo novo. Você não tem experiência e você também não tem o hábito de buscar a Deus. Você nem sabe que você precisa ter esse desejo espiritual pela palavra de Deus. Como você faz para aumentar essa fome espiritual? Como você faz para aumentar esse desejo? Eu vou te ensinar agora. Para ilustrar, eu vou mostrar para você como você pode aumentar sua fome espiritual. Bom, nós chamamos o alimento, a comida, o alimento para o corpo, nessa ilustração, de alimento físico, ok? Eu estou com fome, porque eu tomei café cedo e já passou da hora do almoço e agora eu estou sentindo muita fome. Então, eu vou almoçar e vou matar a minha fome do alimento físico, ok? E eu não estou mais com fome. Se me oferecerem comida novamente, eu não quero, eu não tenho mais fome. Não, eu não quero, eu não tenho fome. Minha fome passou. E o alimento espiritual? Como funciona? Bom, quando você se alimenta espiritualmente, quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você canta louvores, quando você serve a Deus, quando você obedece, quando você busca experiências com Deus e fala de Deus,
Esse é o seu alimento espiritual. Quando você se alimenta espiritualmente, a sua fome espiritual aumenta. A sua fome espiritual não passa, não vai embora. Quando você se alimenta espiritualmente, você tem mais fome e tem vontade de ingerir mais alimento espiritual. A forma que você pode fazer com que você tenha mais fome espiritual é se alimentar mais. Porém, quando você não se alimenta espiritualmente, quando você deixa de lado a palavra, quando você não tira tempo para orar, quando você não se esforça em obedecer, em ter experiências com Deus, em ganhar vidas, em servir a Deus, em exercer sua fé, a sua fome espiritual vai embora. Quanto menos você se alimenta espiritualmente, menos fome você tem. Quanto mais você se alimenta espiritualmente, mais fome você tem. A sua fome espiritual aumenta quando você come. E a fome física de alimentos, como nós vimos, a nossa fome vai embora quando nós comemos. É assim que acontece. O que você deve fazer? Qual o seu desafio? Buscar se alimentar mais da palavra de Deus. Se você estiver com pouco desejo, busque a palavra de Deus mesmo assim, mesmo se esforçando, porque quanto mais você se alimenta da palavra, mais a sua fome espiritual aumenta. E não é só da palavra, são todas as experiências que você tem com Deus aumentam a sua fome espiritual. É assim que acontece. Você entendeu como funciona? Eu quero fazer um desafio para você agora. Quando você estiver desanimado, quando você estiver sem fome espiritual, quando o seu desejo pela palavra de Deus estiver diminuído e você estiver sentindo esse frio, essa secura espiritual, busque a palavra de Deus mesmo assim. Busque a presença de Deus mesmo sem ter desejo. Se arraste até a presença de Deus. Quando você começar a se alimentar, aos poucos a sua fome espiritual vai voltar. E ela vai aumentar cada vez mais à medida que você se alimentar mais. Então esse é o desafio que eu faço para você agora. Busque se alimentar espiritualmente, mesmo sem sentir desejo. É a partir da busca, é a partir do seu esforço que essa fome vai aumentar. Agora nós vamos falar sobre o arrependimento. O arrependimento não é uma emoção. O arrependimento não é um sentimento. O arrependimento não é choro, não é lágrima e não é você aparecer diante das pessoas de cabeça baixada ou como se estivesse triste pelo que aconteceu. O arrependimento não é o que você sente, o arrependimento é o que você decide. O arrependimento é uma decisão da sua vontade seguida de atitudes corretas. Você decide se arrepender. Toma essa decisão em sua mente, em seu coração e você passa a tomar atitudes corretas. Então nós vamos entender agora alguns conceitos importantes para compreender o arrependimento. Em primeiro lugar, para que aconteça o arrependimento, é importante que seja reconhecido o erro, sem culpar os outros ou as circunstâncias que aconteceram. Então, quando alguém se arrepende, quando essa pessoa reconhece que errou e não fica colocando a culpa do seu erro nas outras pessoas ou em alguma circunstância que aconteceu, ela reconhece a sua parcela do erro, mesmo que outras pessoas tenham errado mais, tenham errado primeiro ou tenham sido a causa do seu erro. A pessoa reconhece o erro. Para haver arrependimento, é preciso haver reconhecimento do próprio erro. E além disso, a pessoa precisa confessar. Confissão é a principal atitude do arrependido. A pessoa precisa dizer: eu errei nisso, eu reconheço que errei. E aí a pessoa pede perdão. Então, para que haja arrependimento, é preciso reconhecimento do erro e confissão, abrindo sua boca e declarando para Deus e às vezes para as pessoas que você ofendeu que você cometeu aquele erro e que você reconhece que errou. O que é quebrantamento? Quebrantamento é quando alguém se quebra por dentro, amolece o coração e deixa Deus agir. Quando uma pessoa vem cometendo um erro e vem endurecendo seu coração sem querer reconhecer, sem querer abrir mão daquilo, sem querer mudar, e de repente acontece o quebrantamento, é o ato de se quebrar ou se desfazer, que acompanha o arrependido no sentido de desistir,
de abrir mão da forma que ele estava agindo anteriormente. Então ele se quebra, ele se quebranta. A Bíblia chama isso de quebrantamento, quando a pessoa se liga, se toca e reconhece o seu erro. E o que é contrição? O que é um coração contrito? O que é um coração em contrição? Contrição é um ato de reflexão. É como a gente chama de peso na consciência, é um reconhecimento de culpa, é aquela pessoa que tem um coração sempre sensível à voz de Deus, incomodado pelo pecado, é aquilo que você sente quando você erra, é o que acontece no pensamento de uma pessoa depois que comete o pecado. A contrição é o que leva ao quebrantamento e é o que leva ao arrependimento. O coração contrito é um coração sensível em reconhecer os erros. Precisamos pedir um coração contrito para Deus. A partir da reflexão, a partir do despertamento, do convencimento do Espírito Santo, você pode vir a se arrepender se você tiver um coração contrito. A contrição é a reflexão, é o amolecimento do pecado. O quebrantamento é você abrir mão daquele erro e virar a chave e resolver reconhecer e confessar. Quando há arrependimento, Deus muda o quadro das situações. Claro que nós sempre colhemos consequências dos nossos erros e algumas consequências nós continuamos colhendo mesmo depois que nos arrependemos. Mas quando há o arrependimento, Deus age naquela situação e começa a ver o conserto daquelas atitudes, daquelas consequências do pecado. Muitas das nossas consequências, dos nossos pecados, são revertidas por Deus para o nosso bem. Então, revertidas por Deus para o acerto, para a correção dos nossos erros. Então, quando você cometer um erro e você achar que ele não tem mais jeito, não tem mais conserto, saiba que a partir do arrependimento há a renovação daquelas situações. Não são todas, mas a maioria. E muitas delas vão se reverter para um bem muito maior do que você imagina. Então, se você está no meio de um caminho, no meio de um erro, e você pensa que não tem saída, se você se arrepender, se você corrigir, se você começar a ter a atitude correta, confessando a Deus, pedindo perdão, a partir daí, Deus pode vir a reconstruir as coisas, refazendo todas as situações. Não se preocupe porque pode ser que não sejam todas, mas as que Ele fizer, as que Ele agir, as que Ele reconstruir, vão ser muito mais do que o que você merece, do que você imagina, porque Deus tem esse poder de reconstruir as situações depois de um coração arrependido. Qual é a condição para nós identificarmos um coração arrependido? Como identificar o arrependimento? Como saber? Seria um momento de culpa? Seria remorso? Seria choro? Não. Para a gente identificar um coração arrependido, nós precisamos ver que há uma mudança verdadeira na vida da pessoa. Quando uma pessoa começa a ter novas atitudes. João Batista chama isso, em Lucas 3:8, de frutos do arrependimento. Ou seja, ações de ação, consequências de uma pessoa arrependida. Frutos de arrependimento são as mudanças que a pessoa faz depois de arrependida. Ela começa a agir corretamente, começa a agir de uma maneira nova. É isso que acontece. Então, a nossa aula de hoje é isso aí. Nós falamos sobre o novo nascimento. É importante que haja uma nova vida. É importante que você se alimente do leite espiritual, que é a experiência com a palavra de Deus. É importante que você vença a sua carne, alimentando o seu espírito. E como ter essa fome para se alimentar, para alimentar o seu espírito? Comendo. Quando você come, quando você se alimenta espiritualmente, você aumenta a sua fome espiritual. E o conceito de arrependimento. Todos esses conceitos da aula de hoje são diários, ou seja, são cuidados que você precisa ter sempre, que você precisa vigiar o tempo todo para realizar, que você vai ter sempre esse cuidado em sua vida e vai ter sempre que estar cuidando, sem nunca deixar de vigiar nessas coisas. Há o novo nascimento, é uma nova criatura, é preciso haver o leite espiritual, é preciso se alimentar espiritualmente para ter mais fome e você nunca deve deixar de ter esse contato. Não existe nenhum cristão que já esteja cheio o suficiente, que já tenha crescido o suficiente e saiba o suficiente para viver e para manter a sua fé.
Nós sempre vamos precisar crescer. Nós sempre vamos precisar aprender mais e buscar a presença de Deus. Ninguém é tão forte, ninguém é tão bom espiritualmente que não precisa continuar aprendendo, crescendo espiritualmente, se alimentando todos os dias de Deus e tendo atos de arrependimento. Isso é diário. Tudo na aula de hoje é constante, é diário e precisa cuidar para sempre, todos os dias da sua vida. Deus abençoe. Faça os exercícios da aula de hoje. Manda para mim os exercícios resolvidos que eu vou mandar para você a próxima aula. Deus abençoe e até a próxima.